Ana. Tudo Oi, bem? Seja bem-vinda. Esperando os colegas irem se conectando aí. Então, por enquanto, Heloísa, Gabriel, Vitor Gabriel, na verdade, né? Yasmin, João Vitor, Maria Isadora. Cadê essa câmera ativada? A senhorita já se conectou. Maria, vamos ativar a câmera. Oi, Maria Isadora. Pra que ficar se escondendo, Maria Isadora? Não estou te ouvindo. Fale. Quando seus colegas estão conectando, você pode falar comigo. Hã? Alô? Oi, Yasmin. Oi, tia. Seja bem-vinda. Você viu lá o link que a tia te mandou? Você conseguiu acessar? Eu vi, vou acessar agorinha. Ok. Bom, todos estão com o livro de geografia? Sim. Ótimo. Vou fazer a chamada dos que já ativaram a câmera. Atento, tá? João, presidente. Lembrando, não desativem essa câmera, por favor. É a presença de vocês, tá? Maria Isadora. Gente. Kathleen, presente. Seja bem-vinda, Kathleen. Não falei com você. Gabriel, presente também. Gabriel, alguma dúvida, só me chama lá no Zap, viu? Bom, sem problema não. A gente vai estar lá para isso. Júlio está conectando, Heloísa, Yasmin presente. Posso colocar presente para Yasmin. Ana Clara, já falei com a Ana. Vitor Gabriel, seja bem-vindo, Vitor Gabriel. Tia, é injusto. O Júlio falou que não vai ligar a câmera. Não vai dar hoje. Júlio, se você não ligar a câmera, você vai com falta. Porque como que eu tenho certeza de que você está assistindo a minha aula? Não basta só se conectar, eu tenho que te ver. Tá? Senão eu não coloco presença. Heloísa, eu também estou esperando você ativar a câmera. Você já se conectou? Então, Júlia, Heloísa, estou esperando, tá? Se não conectarem a câmera, vocês estão com falta. Tá faltando o Gabriel Aviles, né? Agora não vi conectando. Luísa, ativa a câmera. O Júlio já até sumiu. Meninos, então eu vou fazer o seguinte. Enquanto os outros vão se organizando, vou compartilhar com vocês o meu livro online. Abrem o livro de vocês na página 47. Nós começaremos hoje o capítulo 2, tá? Heloísa e o Júlio está se conectando novamente. Heloísa, a tia precisa que você realmente ative sua câmera, meu bem. Senão, não tem como a tia te dar presença, não. Tá? Então, ativa essa câmera aí, por favor. Maria Isadora, onde você foi, minha querida? Volta. Nossa, Maria Isadora, que difícil, hein? Você sentar um pouquinho aí, em 30 minutinhos. Que problemão, Maria Isadora ficar sentadinha. Só 30 minutos, não é mais que isso. Vamos lá, então? Heloísa, não sei o que está acontecendo com ela, ué. Até agora nada? Tudo bem. Então, vamos lá. Me falem, apareceu para vocês meu compartilhamento? Ainda não. Ainda não. Está Não. carregando. Agora Foi. sim. Sim? Ótimo. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Tá faltando ainda, Júlio. Não desativa essa câmera. Sua presença aqui, tá? Aham.
Júlio, ok. Heloísa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ainda tá com a câmera desativada. Tá, Heloísa? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento à aula? Porque o tempo ele é muito curto, né? Ele passa muito rápido. Meninos, então, ocupação humana e economia do Brasil. Nós vamos perceber que, por mais que a disciplina seja geografia, os contextos de história e geografia eles vão se interligar. E por que que isso acontece? Porque uma faz parte da história da outra, né? E o nosso livro, desativem só o microfone de vocês, por enquanto, porque eu estou ouvindo barulhos que tá vindo aí. Rodrigo, tinha me esquecido do Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo. Abre o seu livro na página 47, tá? Ok. Desativa aí seu microfone. E Heloísa apareceu. Seja bem-vinda, Heloísa. Achei que eu não ia te ver hoje. Ô, tia, eu vou entrar pelo computador, tá? Porque meu celular tá... Ô, tia. Porque não tava carregando, tia. Tia. Tava aparecendo só a senhora pra mim aqui. Ah, então tá. Entrei. Tia, Oi, Vitor Gabriel, diga. o Gabriel Ávila está falando que o Zoom dele não quer abrir. Ele falou para me avisar a senhora. Não? Ok, fala pra ele aí ir tentando que ele consegue pegar uma parte da aula ainda, tá? Às vezes Tá. isso está acontecendo, às vezes é conexão de internet ou até mesmo configuração de conta de acesso. Tá? Não tira suas coisas daqui. Rodrigo, volte aí se conectar. Ótimo. Então vamos lá. O capítulo 2, ele começa então detalhando esse processo de ocupação. Pergunto para vocês, né? Como que foi o processo de ocupação do nosso país? Hein? Quem ocupou o Brasil, meninos? Que era até então visto nos primórdios de colônia portuguesa. Quem era? Os portugueses? Os portugueses, isso mesmo. Acabei de dar um nome, né? Os portugueses. Marisadora foi fazer qualquer outra coisa, né? Foi ela que falou que o celular estava ruim e voltou. Ótimo. Os portugueses. Então, vamos continuar aí, né? Vamos continuar o que o texto, então, ele vai dizer, né? Então, ele começa falando, devido às nossas terras terem sido ocupadas por portugueses, colonizadores portugueses, isso deixou uma marca na estrutura, na sociedade, até hoje, né? Nos dias atuais. Esse processo, meninos, ele foi muito impactante para os povos nativos, né? Que habitavam essas terras nessa época, porque eles foram expulsos do seu próprio território. Eles passaram, então, por um processo muito doloroso. Pensem vocês comigo, né? Você tem que deixar a sua terra de origem, deixar no sentido que eu digo, deixar a sua terra de origem para servir um povo estranho que chegou nela achando que é o dono dela. Foi isso que eles passaram. Então, eles foram expulsos dos seus lugares, dos seus moradias, para ter que se adaptar a um povo estranho, de outra cultura e de outro lugar. Então, isso é um registro muito impactante, uma marca que foi, imagino eu, né, muito dolorosa para os nativos que estavam aqui nessa época. Então, eles perderam, né, o direito de ir e vir quando queriam, de um lugar para o outro. Eles tiveram, então, tudo o que eles faziam era a base do domínio de um povo estranho, era a base de escravidão mesmo, né? Então, vocês podem imaginar que eles passaram todos os tipos de dificuldades que poderiam passar.
Então, atualmente, né, essas populações, elas ainda lutam pelo direito de demarcação das suas terras e também enfrentam dificuldades para conquistar, né? Nós não temos muito contato com os indígenas, mas é fácil hoje, com o recurso tecnológico que temos, nós procurarmos, né, relatos deles, o que eles passam, o que eles enfrentam. Então, hoje em dia, esse recurso ele é muito amplo, dá para ver. Yasmin, estou sentindo sua falta, sumiu aí, não sei por quê. Vamos voltar para a aula. Isso. Então, vamos lá. A formação do territorial do Brasil, como que foi, né? Então, o colonizador português, ele adotou, então, nas atuais terras brasileiras, um tipo de colonização que baseava no quê? Na exploração das riquezas naturais, tá? Então, o que eles exploravam? Madeira, pedras preciosas, minerais, entre outras. Muitas plantas foram extraídas e exportadas, sem levar também em consideração o direito da população nativa. Então, eles não levaram em consideração nada disso. Então, esse tipo de colonização, o livro de vocês relata, ele tem o objetivo dela é exclusivamente a extração da matéria-prima do território para obtenção de lucro. Esse processo, meninos, é conhecido como colonização de exploração. Então, se eu pergunto para vocês o que é uma colonização de exploração, o que vocês têm que me dizer? O que é isso? É aquele tipo de colonização cujo objetivo dela é exclusivamente extração de matéria-prima, tá? Para obter lucro. Quais exemplos de matéria-prima? Madeira, minério, tá bom? São dois exemplos para ficar claro para vocês. Então, esse processo de ocupação das nossas terras, que se iniciou com os colonizadores, enviaram pessoas de confiança do rei português para cá, como quem? Os nobres, que passaram então a administrar fazendas, as áreas de exploração, bem como todos os recursos para retirar o máximo de riquezas que eles poderiam tirar das nossas terras, tá? Isso, então, possibilitou um lucro grande, tá bom? Que a metrópole portuguesa conseguiu obter através disso. Então, esse processo, ele se iniciou com esse movimento migratório deles para cá, tá? Dos portugueses até aqui. E depois se intensificou com a chegada dos africanos nas nossas terras, tá bom? Até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar direitinho? Gabriel Souza, tá acompanhando? Ô, tia, Oi, Vitor. o Rodrigo acabou de mandar mensagem também, falando que o dele não tá conseguindo abrir. Entrar. Acabei de procurar ele aqui, não tô achando. Não tá o abrindo deles. o quê? O Zoom. A aula? O Zoom. Ué, ele conectou agora há pouco, ele chegou a sair? Mas aí ele falou que o dele bugou, saiu sozinho, não tá conseguindo entrar. Ixi, é a internet. Fala pro Vitor Gabriel como eles estão comentando com você, porque aqui no bate-papo não vou abrir agora não. Deixa eu ver aqui. Não, tia, não bate papo não, está mandando mensagem no WhatsApp. No WhatsApp? Tá. Então fala para eles ir tentando entrar, tá? Tá. Enquanto a gente continua. Então vamos lá. Página 48, acompanhe comigo. O processo, então, de ocupação das terras brasileiras foi em cima de diversas atividades econômicas, tá? Que foram introduzidas pelos portugueses, né? Como, por exemplo, a exploração do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, tá? A pecuária, em um primeiro momento, e as drogas do sertão. O que seriam as drogas do sertão? As ervas medicinais, que eram conhecidas pelos nativos, que eles vendiam como ervas de medicamento para fora, tá? Todo mundo está acompanhando bem?
Sim. Heloísa, o que você tá sorrindo aí? Heloísa tá sorrindo aí. Ela e a Kathleen estavam sorrindo. Não é da aula, não, é da aula. Se for da aula, eu vou ficar feliz. Quer dizer que a aula tá boa. É ou não é? Não? Então vamos lá. Brincadeiras à parte, né? Quando isso aconteceu? Esse mapa aqui vai mostrar essa exploração bem do século XVI ao século XVII. Então a gente tem aí, ó, lá na parte da Paraíba, Olinda, São Cristóvão, São Salvador, São Jorge, Santa Cruz, Porto Seguro, Nossa Senhora de Vitória, Espírito Santo. Meninos, nessa região aí que vocês estão vendo, delimitada por esses lugares, desenvolveu então extração pau-brasil, que é o verdinho mais escuro. Na imagem não é tão nítida como no livro de vocês é nítido aí. Aí o verdinho mais claro, a gente teve cana-de-açúcar, onde tem os animaizinhos aí, a pecuária e, por fim, o tabaco, tá? As folhinhas estão bem claras aqui, onde tem a folhinha é o tabaco, tá bom? Outra coisa que é importante falar é que nesses lugares aqui, eles instituíram 11 colônias inicialmente. Essas colônias eram os polos econômicos, tá bom? De extração e exportação. Então, extraíam dessa região esses itens que nós acabamos de citar e exportava para fora. Gabriela, Vitor Gabriel, ativa sua câmera também, tá? Então, vamos lá. No mapa abaixo, aí a gente tem as regiões onde mais se intensificou. Pau-brasil, né? A extração, a cana-de-açúcar, pecuária, mineração, as drogas do sertão, tabaco e também o algodão. Vocês podem ver que essas rotas elas eram muito grandes, então abrangia algo maior, né? As drogas do sertão, toda essa região aqui, ó. Tá bom? Continuando, então vamos falar um pouquinho de como que foi esses movimentos migratórios na página 49. A página 49 vai trazer que cerca de 5 milhões de africanos foram escravizados no nosso país, tá? Eles vieram forçadamente. Como a gente viu anteriormente, em história, lembra que eu comentei com vocês essa semana que eles eram vendidos pelos seus próprios irmãos, ou seja, pelos próprios árabes, pelos próprios príncipes que tinham seus reinos intensificados nesse continente. Eles eram vendidos como mercadoria, como fonte de dinheiro e riqueza, tá? Então, chegaram no Brasil cerca de 5 milhões de africanos escravizados. Vieram forçados, não porque eles queriam vir. Então, essa população foi deslocada segundo a necessidade de mão de obra de cada região de exploração. É o que a gente viu anteriormente. A gente viu aqui, ó. Foram, então, espalhadas por todas essas regiões para serem, então, escravizados, tá? Com isso, o que a gente pode falar, né? Os primeiros africanos escravizados, então, foram trabalhar nos canaviais, tá? Eles foram então, lá para o Nordeste, foram trabalhar nas minas de ouro, lá em Minas Gerais, e, por fim, foram trabalhar nas fazendas de café, que eram como se diz, instaladas no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? E aí a gente teve também africanos que emigraram para o Brasil após a independência. A independência deles foi tida em 1822, então os europeus que vieram em busca de trabalho nas lavouras de café e em terras para viver, principalmente no sul do país, tá? Então, olha, em 1822 a gente teve o quê? Africanos que emigraram, né, para o Brasil após a independência e também europeus que saíram dos seus países de origem e vieram para o Brasil em busca de terras e trabalho nas lavouras. Muitos se intensificaram no sul, por isso que o sul tem essa característica europeia, essa característica que o diferencia de demais estados do nosso país, tá?
E onde eles trabalhavam, né? Café, tá? Aqui tem um gráfico com esse fluxo migratório, né? Quanto número de emigrantes que tiveram aí nessa época, do ano de 1820 ao ano de 1949. Vocês podem ver que o maior pico está aqui, ó, 1890 até 1899. Olha o tanto, né? De imigrantes que teve, 14 milhões, olha só. 14 não, 12, 12, né? Tá vendo? Então, gente, além dos portugueses, aqui, ó, pode até marcar essa parte que eu estou falando para vocês, vieram também os italianos, tá? Que se concentraram no sudeste e no sul do país, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo e no sul, tá? Então, em São Paulo, os italianos eles foram trabalhar nas lavouras de café e nas indústrias da capital do estado. Então, tinham indústrias, né? Isso aconteceu bem lá na primeira Revolução Industrial, você vai ver isso depois, né? Então, nos estados do sul, os italianos se concentraram no Rio Grande do Sul, principalmente na região da Serra Gaúcha e na cidade de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi, tá? Garibaldi fica bem lá, praticamente na divisa, né? Os portugueses aqui, ó, foram um grupo importante, né, de imigrantes desde a colonização. Então, eles começaram a chegar com mais intensidade após a independência do Brasil, também no ano de 1822. Por que isso? Devido à falta de trabalho em seus países, né? Então, eles habitavam as cidades, trabalhavam nas lavouras de café também. Assim, também, os portugueses, os espanhóis chegaram no Brasil no século XIX para trabalhar nas fazendas de café em São Paulo, onde eles se concentraram por ali. E já a imigração alemã, ela estava associada ao Programa Imperial de Colonização, que tinha o objetivo de desenvolver a agricultura e a ocupação na região sul. Então, as colônias alemãs, elas se localizaram lá no sul, tá? No Planalto Paraense. Paranaense, falando do Pará. Paranaense, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tanto aqui, ó, aqui é uma foto, né, mostrando a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês já foram lá, mas essa fotinha aí mostra a cidade de Gramado e como que ela é organizada. Meninos, então, para casa hoje, o que eu quero que vocês façam? Essa atividade da parada obrigatória da página 50 e 51. Então, atividade de casa de geografia, parada obrigatória, páginas 50 e 51. Questão de 1 a 3, tá? Tá. A gente tem mais um tempinho, então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse conteúdo de exploração e economia. Tia, Oi. para que dia essa atividade? Vocês podem estar... Ah, conseguiu entrar, Gabriel? Vocês podem estar me enviando no máximo até na segunda-feira, porque na terça-feira eu vou postar a correção dessa atividade, tá? Me mandem por e-mail, eu acho mais fácil. Quem não tiver o e-mail, me pede no privado, no WhatsApp, que eu encaminho para vocês de volta. Gabriel Aviles presente. Então, vamos lá. Ô, tia, eu faço Rodrigo conseguiu voltar também. Oi. Eu pesquiso e-mail, aí aparece o seu e-mail. Ah, é? Então tá bom. Então, continuando, meninos, a exploração econômica e ocupação territorial. Isso lá na página 51, tá? Então, a gente vai falar nessa parte que a ocupação do território brasileiro, ela aconteceu paralela à formação econômica do país. Como, né? A exploração econômica da colônia pelos portugueses, ela foi marcada pela retirada dos recursos naturais, como a gente viu. Isso daí, a história define isso, que é o que está
marcadinho aí, está destacado de mercantilismo europeu. Então, mercantilismo europeu nada mais é que um conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa no século 16 a 17, com que característica? Característica da expansão territorial para outros continentes em busca de riquezas. Isso que quer dizer mercantilismo europeu, tá? Outra coisa, a primeira atividade, então, econômica desenvolvida no nosso território foi a exploração do pau-brasil. Então, a primeira foi essa. Depois, ela trouxe, então, outras características, né? Aonde que o pau-brasil ele foi retirado, né? Principalmente, a característica do pau-brasil é uma árvore de grande porte, de cor avermelhada, foi retirada grandes quantidades, então, dessa madeira, foi retirada da Mata Atlântica, tá? Outro, então, atividade econômica paralelamente à extração, exploração do pau-brasil, foi a cana-de-açúcar, plantações de cana-de-açúcar. Se instalou principalmente na zona da Mata Nordestina, tá? Com maior intensidade em Pernambuco. Isso daí, né? Que facilitou isso? O tipo de solo, tá? O solo argiloso, a fertilidade era ideal para esse tipo de cultivo. Então, os canaviais eles foram implantados nas grandes fazendas chamadas de monoculturas. Monocultoras ou monoculturas. Sabe o que é isso? Isso quer dizer fazendas que cultivavam um único tipo de produto. Quando eu falo monocultura, é um cultivo de um único tipo de cultivo só. Por exemplo, na minha fazenda eu vou plantar só café, não planto outra coisa. Então, eu tenho uma monocultura lá, só planto café. Nessas fazendas, elas eram monoculturas também, cultoras, porque cultivava-se só cana-de-açúcar, não cultivava outra coisa, tá? E aí, paralelamente ao cultivo da cana-de-açúcar, surge então a pecuária, tá bom? Já essas fazendas, elas tinham o objetivo de atender às necessidades na produção de alimento, como o quê? Carne, leite e outros produtos, tá? E aí, meninos, só para a gente finalizar, encerrar esse assunto, nós vamos falar da criação do gado moar. O que seria a criação do gado moar? Eram animais que eram utilizados para transporte, tá? De cargas, tá bom? Isso aí, ó, tá bem aqui no livrinho de vocês. Era resultado do cruzamento, né? De um jumento com uma égua ou de um cavalo com uma jumenta. Então, esse aí era o gado moar, tá bom? Eles eram utilizados para quê? Para transportar cargas de um lugar para o outro. Aí aqui a gente entra em um problema na produção, que é a queda da produção da cana-de-açúcar. Então, eles tiveram que descobrir outra forma de desenvolver a economia, com a exploração. Aí entra o ouro em Minas Gerais, em Goiás e em Mato Grosso. Então, a interiorização do território ela foi se intensificando à medida que a primeira urbanização começou, tá? Isso independentemente da agricultura. Então, é aqui que surge a cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, Mariana, em Minas Gerais, de Cuiabá, em Mato Grosso, de Vila Boa, a atual cidade de Goiás. E em Goiás, muitos portugueses, além dos paulistas e dos povos escravizados, migraram para essas regiões para explorar o ouro dessas regiões, tá bom? E aí, no século ainda 16 e 17, a exploração portuguesa na região da Amazônia, de frutas, sementes, raízes, plantas, elas tinham finalidades medicinais e culinárias, tá bom? Isso aqui foi importante porque exerceu um papel grande na economia portuguesa, para substituir
outras especiarias de exploração, tá bom? Já o cacau, o cravo, o guaraná, o urucum é uma planta usada como corante, tá? A baunilha foram alguns dos produtos também que ficaram conhecidos como drogas do sertão. Então, quando a gente fala de drogas do sertão, a gente está falando de plantas, tá bom? Que tipo de plantas? Todas essas aqui que foram citadas. Então, as atividades econômicas praticadas no território deram a Portugal a possibilidade de explorar terras pouco conhecidas, tá? Pelos espanhóis, no interior da América do Sul, tá? Outra coisa importante ressaltar, que trouxe um crescimento grandíssimo econômico para os portugueses, também foi o tabaco, que foi produzido lá no Recôncavo Baiano, que seria esse Recôncavo Baiano, né? Pernambuco, Sergipe, Alagoas também, e era utilizado no tráfico negreiro como moeda de escambo, ou seja, era moeda de troca pelos portugueses, né? Os quais eles trocavam escravos aprisionados em aldeias africanas pelo trabalho, pelo tabaco plantado na colônia, entendeu? Então, eles usavam o tabaco para comprar mais escravos, para trazer eles, então, para plantar mais tabaco em suas colônias. Meninos, então hoje nós ficamos aqui, tá? Ficamos aqui e aí a gente continua na próxima aula com o Império e Cafeicultura. E aí eu tenho um recadinho importantíssimo para dar para vocês. Deixa eu voltar só aqui a tela inicial. Sobre amanhã. Amanhã, então, nós teremos o nosso plantão. Como que vai funcionar? Junto com o plantão, vai ter uma atividade de sondagem, tá bom? Eu não estou vendo o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Se o Rodrigo saiu, é importantíssimo que ele saiba esse recado, tá? Vitor Gabriel, tá me ouvindo, Vitor? Ótimo. Então, amanhã vai funcionar da seguinte forma. Às 15 horas, eu vou estar disponibilizando no grupo de WhatsApp o questionário online para vocês fazerem para mim. Atividade de sondagem valendo ponto. Às 15h30, eu vou disponibilizar o link do Zoom para vocês acessarem. E aí é importante que vocês entendam bem essa parte do recado. Às 15h30, você já vai ter começado o seu questionário online. Então, você vai acessar o Zoom e vai falar para mim, vai me dar um feedback. O que seria isso, tia? Você vai me dizer da seguinte forma: tia, estou respondendo o questionário, não tenho dúvida nenhuma, tá? Não tem nenhuma dúvida. Então, a senhora, aí você falou isso para mim, você vai poder sair do Zoom e continuar respondendo seu questionário. Quem tiver dúvida, continua no Zoom comigo e esclarece qual a questão que tem dúvida que eu vou estar explicando. Tem que todos entrar no Zoom quando eu mandar um link? Tem, porque você vai ter que me dar uma resposta se está indo tudo bem ou não, tá bom? Isso faz parte para pontuar a sua participação e presença, e o questionário vai estar dando nota, avaliando vocês, tá? Avaliando que eu falo assim, dando pontos, tá bom? Outra coisa importante, não tem como fazer o questionário depois, porque eu vou fechar o questionário às 5 horas da tarde. Então, vocês têm até 5 horas para responder ele todo e me enviar de volta, tá bom? Alguma pergunta? Marisadora? Tira a mão da câmera, eu acho que você está cobrindo com a mão, né? Eu não sei o que você está fazendo. Eu sei que você está andando demais. Fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na aula, né? Então, ó, meninos, alguma pergunta? Ativem aí o microfone de vocês e falem comigo que eu preciso ouvir. Não, tia. Não. Catherine? Não. João Vitor? Não. Ana Clara? Também não. Yasmin? Gabriel Aquiles? Cadê o Gabriel Souza também? Saiu? Caiu a internet? Não estou vendo nem o Gabriel Souza, nem o Rodrigo. É importante que eles ouvissem esse recado e nem o Júlio. Ah, o Júlio estou vendo, tá aqui. Então, ó, entenderam, né?
3 horas da tarde, vou disponibilizar o questionário. Vocês vão começar a responder. 3h30 é o nosso plantão. Independente de você ter dúvida ou não, você vai entrar no plantão só para me dar um ok. Tia, tá tudo ok, não preciso tirar as minhas dúvidas. Tudo bem, me deu esse ok, pode sair do Zoom. Tia. E aí vocês voltam com o questionário respondendo. Oi, Kevin. O seu plantão é 2h30. Não, é porque a gente mudou. Olha um recadinho lá no grupo. O meu plantão amanhã vai ser às 3h30. Um só. Tá? Porque toda sexta-feira vocês vão ter uma atividade de sondagem. Então, ficou 1h30, matemática com a Lília. 2h30, português com a Aline. E as minhas disciplinas ficou às 3h30. Às 3h30 o meu plantão. Só que 1 hora a Lília vai disponibilizar o questionário dela para vocês fazerem. Depois ela vai mandar um link para vocês 1h30. Assim a Aline, 2 horas, vai disponibilizar o questionário para vocês. E 2h30 ela vai entrar com o Zoom. E assim eu, 3 horas, vou mandar o meu questionário para vocês. E às 3h30 eu vou entrar com o Zoom para vocês entrarem e me darem a resposta se está tudo bem. Tá? Quem tiver dúvida, continua no Zoom comigo e tira a sua dúvida. Que aí a questão que você tiver dúvida, eu vou te responder. Tudo bem assim? Claro. Sim. Alguma dúvida? Então tá. Qualquer dúvida me chama no Zap. Rodrigo e Gabriel Souza, eu não os vi nessa explicação. É importante que eles ouçam. Manda um recado para eles, falando qualquer coisa, manda eles me procurar. Meninos, tarefa de ciência. Já recebi a do João Vitor hoje. A tarefa de ciência, vocês têm que assistir aquele link lá da savana, é só 4 minutos. De todos os animais que tem lá, você vai escolher um só e você vai fazer aquela classificação que o Linneu faz dos animais. Então, você vai colocar o nome, toda aquela classificação que está lá na página, o filo que pertence, tudo aquilo lá, tá? Se é carnívoro, se é herbívoro, tudinho. Fez no caderninho, tirou a foto e me mandou. É a tarefa de ciências, tá bom? Tá bom. Então, meninos, beijinho. A gente se encontra amanhã no nosso plantão e no nosso questionário online, tá? Aham. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.